Imagine acordar e descobrir que o caos político tomou conta do seu país. Na Ucrânia, a tensão atingiu o limite, o parlamento está paralisado, ministros envolvidos em escândalos de corrupção fogem do país como ratos abandonando um navio, e a oposição, liderada pelo ex-presidente Petro Poroshenko, exige nada menos que a queda de todo o governo. Não se trata de uma simples troca de figuras, mas de uma crise que pode abalar os alicerces da nação. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky corre o mundo em busca de apoio, tentando destravar negociações de paz com a Rússia e garantir a libertação de prisioneiros. Mas será que alguém está realmente ouvindo? Em Madrid, Zelensky foi recebido com pompa pelo rei da Espanha, Felipe VI, e por líderes parlamentares. Visitou o icônico quadro Guernica de Picasso, como se buscasse inspiração na resistência contra a opressão. Agora segue para a Turquia, onde tentará reanimar um processo de paz que parece cada vez mais distante. A Rússia, por sua vez, espalha desinformação, questionando a legitimidade do próprio Zelensky, enquanto Putin joga a culpa pela falta de avanços nas negociações nas costas de Kiev. E os Estados Unidos? Bem, até eles sinalizam disposição para um novo intercâmbio de prisioneiros, numa tentativa clara de suavizar as relações com Moscou e, quem sabe, abrir caminho para um encontro entre Trump e Putin. Mas voltemos à Ucrânia, onde a situação é ainda mais explosiva. A bancada da Solidariedade Europeia, comandada por Poroshenko, bloqueou a tribuna do parlamento, exigindo a renúncia imediata de todo o gabinete ministerial. O motivo? Um escândalo de corrupção no setor energético que expôs a podridão de um sistema que deveria servir ao povo, mas que na prática, serve apenas a interesses escusos. 2 ministros, o da Justiça, Herman Olubchenko, e o da Energia, Svetlana Grinchuk, já estão na mira, mas Poroshenko não aceita meia medida. Para ele não basta remover 2 peixes podres, é preciso limpar todo o aquário. No plenário a pressão é palpável. Parlamentares gritam, assinaturas são coletadas, e a palavra de ordem é clara: fora ao governo. Mas será que essa é a solução? Afinal, quem garante que os próximos nomeados não serão tão corruptos quanto os atuais? A verdade é que a Ucrânia está à beira de um precipício. Se o fronte interno ruir, se a estabilidade se esvair, o inimigo não estará apenas em Zaporíjia, poderá estar às portas de Kiev, ou até mesmo mais perto da fronteira com a Polônia. E aí, quem responderá por isso? Enquanto isso, os ministros acusados de corrupção simplesmente desaparecem. Um deles, segundo relatos, teria deixado o país. Outro, o próprio Zelensky, está fora, tentando costurar acordos internacionais. E os demais? Sumiram no meio da confusão. Que país é esse, onde funcionários públicos roubam impunemente e depois fogem como se nada tivesse acontecido? Onde o próprio gabinete presidencial chega a defender a corrupção como parte inevitável da economia? É hora de acordar. Não há mais espaço para complacência. Ou o parlamento age com seriedade, ou o povo ucraniano terá que responder por essa omissão. A oposição tem razão em exigir mudanças, mas é preciso ir além das palavras. Não adianta apenas trocar nome se a mentalidade permanecer a mesma. É hora de uma verdadeira reforma, de redistribuir recursos para fortalecer o fronte, de recuperar a confiança dos parceiros internacionais e, acima de tudo, de salvar a Ucrânia. Poroshenko está certo em um ponto. Não se trata de um jogo político, mas de uma questão de sobrevivência nacional. E se a classe política não entender isso, o povo terá que lembrá-los, e não será com flores. Zelensky, por sua vez, segue em sua maratona diplomática, buscando apoio e tentando destravar negociações que parecem cada vez mais distantes. Na Turquia, ele encontrará o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, para discutir não apenas a paz, mas também a libertação de prisioneiros. O chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, já está na região, trabalhando nos bastidores para viabilizar trocas de detentos. Mas enquanto isso, a Rússia continua sua campanha de desinformação, espalhando mentiras e minando qualquer chance real de diálogo. A pergunta que fica é: até quando a Ucrânia aguentará essa pressão? Até quando o povo ucraniano terá que assistir a seus líderes brincando com o futuro do país? A hora é agora. Ou agem com responsabilidade ou a história não os perdoará. E não adianta fugir, porque ao contrário dos ministros corruptos, os políticos não têm para onde correr. Eles terão que responder por suas escolhas aqui mesmo, diante do povo que um dia os elegeu. O Kremlin mais uma vez joga com as palavras, como se a diplomacia fosse um tabuleiro de xadrez onde só ele pode mover as peças. Anunciar que a Rússia não participará das negociações na Turquia não é surpresa, é estratégia.
Moscou prefere observar de longe, avaliar os movimentos alheios, quando lhe convém, aparecer como mediadora disposta a discutir resultados, não o processo. Uma tática velha, enquanto outros se desgastam em conversas, a Rússia mantém as mãos limpas e o controle da narrativa. Mas não se enganem, essa ausência calculada é um recado claro. Para a Ucrânia, significa que o Kremlin não tem pressa em ceder, nem em negociar de igual para igual. Para o Ocidente, é um lembrete de que a Rússia só se senta à mesa quando já tem vantagem assegurada. E para o mundo, uma demonstração de que, mesmo isolada, Moscou ainda dita o ritmo do jogo, ou pelo menos tenta. Enquanto isso, os bastidores fervilham. A possibilidade de um novo acordo de troca de prisioneiros entre Rússia e Estados Unidos volta a circular, como um balão de ensaio lançado para testar reações. O Kremlin fala em gesto de boa vontade, mas todos sabem o que isso realmente significa. Washington oferece concessões, Moscou cobra um preço. 8 americanos ainda estão atrás das grades russas, e a Casa Branca não esconde que sua prioridade é trazê-los de volta. Mas a que custo? Cada troca é uma moeda de troca, e Putin sabe bem como negociar. Sempre com um olho no tabuleiro geopolítico. Do outro lado da Europa, a Polônia acusa 2 ucranianos de sabotagem em suas ferrovias, alegando que agiram a mando da inteligência russa. Moscou, é claro, ri da acusação. É claro que culparam a Rússia primeiro, ironiza o porta-voz do Kremlin, como se a história não estivesse repleta de exemplos de operações russas em solo europeu. Mas a verdade é que, para Putin, qualquer crise é uma oportunidade. Se a Polônia está vulnerável, melhor. Se a Ucrânia está dividida, melhor ainda. O caos é seu aliado, e ele não hesitará em explorá-lo. E então, como se o cenário não fosse suficientemente volátil, surge a Venezuela. Trump, em sua habitual retórica ambígua, não descarta o envio de tropas ao país, mas deixa no ar a possibilidade de um diálogo com Maduro. Vamos ver o que acontece, diz, como se a estabilidade de uma nação inteira fosse uma aposta em um jogo de pôquer. Maduro, por sua vez, responde com a mesma hipocrisia de sempre. Estamos abertos ao diálogo, mas respeitando o direito internacional. Como se ele próprio não tivesse violado todos os princípios desse mesmo direito nos últimos anos. Enquanto isso, o General de Rua Ford, o maior porta-aviões dos Estados Unidos, chega ao Mediterrâneo com 5.000 soldados e dezenas de caças F-35. Um show de força, uma demonstração de poder, ou talvez apenas mais um sinal de que o mundo está à beira de algo maior. Porque, no fim das contas, o que estamos vendo não é apenas uma série de eventos isolados. É um tabuleiro em movimento, onde cada peça tem um peso, cada jogada uma consequência. E a pergunta que não quer calar é: até quando o mundo assistirá a tudo isso como espectador? Até quando aceitará que potências brinquem com vidas, fronteiras e futuros como se fossem fichas em um jogo sem regras? A história não perdoa quem fecha os olhos. E desta vez, as consequências podem ser irreversíveis.